Cumprimentamos aqui todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco para mais essa live, as nossas pétalas de esperança, sempre todas as sextas-feiras, 19h20. Estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, buscando a presença dos benfeitores espirituais entre nós, para renovarmos a nossa fé no Criador que nos ama, renovarmos nossa fé na providência divina que nos cerca, que nos envolve, nos deixarmos sentir a presença de Jesus, nosso amado Mestre, Divino Irmão. E assim, então, iniciamos a nossa reunião, nossas pétalas de esperança. Temos aqui conosco nessa noite o nosso amigo, nosso convidado, nosso irmão José Patrocínio. Que o José Patrocínio seja bem-vindo, é trabalhador da Aliança Espírita Santamariense. Seja bem-vindo, meu irmão, para contribuir conosco nesse momento. Eu que agradeço o convite, né? Esperamos aí poder contribuir com os nossos irmãos nesta iniciativa de Pétalas de Esperança, né? Que sabemos que a doutrina espírita nos dá tantas pétalas de esperança para o nosso dia a dia, para enfrentar as nossas dificuldades. Agradecido pelo convite, né, para o nosso irmão Ney, e o meu abraço fraterno e dos nossos irmãos da Aliança, os nossos irmãos do Consolador Prometido, né, ao qual nós já estivemos algumas vezes presentes, né, fisicamente, e agora estamos mais uma vez presentes, né, e unidos em pensamento. Então, Patrocínio, traga-nos o Cristo Consolador para que ele penetre nos lares de todos os nossos internautas. Muito obrigado. Então, meus irmãos, nós vamos... aí eu peço que o nosso irmão Ney está compartilhando aí a minha tela. Eu vou passar aqui o nosso slide. Falar sobre o que nós já conhecemos, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é o mesmo, né? O Cristo Consolador. Isso nós já sabemos, está lá no Evangelho, capítulo 6, dizemos inclusive que a doutrina espírita é, né, o Consolador prometido enviado por Jesus, e que nos faz, através desse entendimento, né, desses ensinamentos, compreender o porquê das nossas dores, das nossas dificuldades, né, onde nós vamos verdadeiramente nos tornar cristãos, né, a partir do momento em que, pela fé raciocinada, como a doutrina espírita nos diz, compreender o porquê das nossas dificuldades, né, dos nossos sofrimentos, né, e quem sofre e sabe o porquê do sofrimento, sofre menos, né? Aquele que, isso o Evangelho nos diz, aquele que sofre e não sabe o porquê está sofrendo, sofre bem mais. Então, começando, meus irmãos, né, a gente queria falar ali do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 6, na introdução do capítulo, né, tem esta passagem que diz o seguinte, do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, né? Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. E aí a gente olha esta frase, a princípio simplória, né? E nos damos conta de quantos ensinamentos o Cristo quis nos dar através de uma simples frase, né? De uma simples palavra, e quanto a sua sabedoria era grandiosa, né? E hoje nós, através da doutrina espírita, temos oportunidade de ter os olhos de ver, né? Através do entendimento. Então o Cristo nos diz vinde. Quando alguém nos diz vinde, né, pode significar algumas coisas, né? Pode ser que, com certeza, nós estamos sendo convidados, né, a ir a algum lugar, né? E aí a gente, pela doutrina espírita, sabemos que temos o livre-arbítrio, né? Nós somos convidados muitas e muitas vezes, talvez até diariamente, a irmos até o Cristo, né? A nos colocarmos a caminho, né, seguindo os passos do Cristo. O Cristo, Deus, né, as leis naturais,
nos convidam muitas vezes, e esse convite vem muitas vezes pela dor. Aí a gente fala por experiência própria, né? Muitas vezes a gente vai pela primeira vez a uma casa espírita através da dor. Outras vezes esse convite vem pelo amor, né? Através do esclarecimento. Mas hoje, né, a humanidade toda, através das dores que vem sofrendo, está sendo convidada, né, a refletir, né, mais uma vez, e que que nós possamos compreender esses convites, de sairmos do lugar onde estamos, né, que vinde também significa isso. Quando nós convidamos alguém para vir a algum lugar, a pessoa tem que sair do lugar que está e ir para outro lugar, né? Então, vinde também é um convite a que a gente saia do nosso lugar, talvez de conforto, talvez de, entre aspas, felicidade, segundo nos diz a Terra, né? E nos dirijamos a um outro lugar, né? Ir a algum lugar é se colocar em movimento, né? É sairmos, talvez, do estado de dor, de letargia, né, de coitadismo, de nos acharmos as pessoas mais infelizes do mundo, né, e olharmos para o sofrimento do nosso próximo, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes, né, a gente costuma olhar só para o nosso sofrimento, né, e considerar que só nós sofremos, mas a humanidade toda sofre. Todos nós que estamos aí nesta passagem numa árvore de provas e expiações sofremos, né? O sofrimento é da natureza do mundo em que nós habitamos, e nos esclarece a doutrina espírita, né? Porque todos nós sofremos, né? E esse sofrimento aí tem vários níveis, tem várias causas, tem vários objetivos, e um deles também é nos convidar, né, a ir até os ensinamentos de Jesus e não olhar apenas os nossos sofrimentos. Porque quando tudo está muito bom, né, quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito tranquilo, a gente não se preocupa muito com a fé, não se preocupa muito com o outro. Mas no momento em que essas dificuldades acontecem, né, a maioria de nós, a primeira palavra que diz é ai meu Deus. Né? Então, às vezes as dores, os sofrimentos, sempre, aliás, né, tem um objetivo providencial, né, que se não é a nossa felicidade momentânea hoje, é a nossa felicidade futura. Existe um Pai de amor e de bondade aí, que, como Pai amoroso que é, né, prevê a felicidade futura dos seus filhos, né? Assim como um pai que permite que o seu filho passe por uma cirurgia dolorosa, né, ou tome uma injeção dolorosa, sabendo que no futuro isso vai resultar na saúde futura do seu filho, né, é um pai amoroso, é um pai de amor e de bondade. E é com esses olhos que a gente precisa entender aí esses percalços da providência divina. Então, vinde, né, e a gente aí está na primeira palavra, e quantos ensinamentos ela nos dá, né, é um convite para ir até Jesus, né, vinde a mim. E aí a gente se pergunta, quando é que a gente vai até Jesus? Né? Quando é que a gente vai até Jesus? Quando nós vamos aí na casa espírita, quando nós vamos nos templos, né? Eles diriam que sim, eles diriam que também pode ser que não. Né? Talvez a gente esteja dentro do templo espírita e nosso pensamento não esteja lá. E é isso que a doutrina espírita também nos informa, né? E nos esclarece. É preciso que exista aí uma união de pensamentos e não de presença física. Assim como nós estamos hoje aqui neste ambiente virtual, não juntos fisicamente, mas estamos aí unidos em pensamento, com o mesmo objetivo de esclarecimento, de orar pelos nossos irmãos, de nos colocarmos aí a caminho do Cristo, né, de seguirmos o passo do consolo, né, que Ele nos dá, e ir até o Cristo, né, muitas vezes é nós nos colocarmos em pensamento, em sintonia, né, seguir os seus passos, que foram passos dolorosos, né? Ele mesmo dizia, né? Os pássaros têm aí os seus ninhos e o Filho do Homem
não tem onde recostar a cabeça, né? Os seus caminhos foram tortuosos, foram dolorosos, foram difíceis, né? Foram cercados de incompreensão de todas as partes. Então, ir até Jesus, né, às vezes é difícil para nós compreendermos, né, mas seguir os seus passos, nós somos convidados diariamente, por mais que essas lições muitas vezes a gente não se dê conta. No nosso dia a dia, e Joana de Ângeles nos fala muito bem nisso, num livrinho de bolso chamado Vida Feliz, né? A gente tem aí lições diárias, lições que nos chegam no dia a dia, e que a gente não se apercebe disso, né? Muitas vezes nós somos convidados, talvez, né, a praticar diariamente a caridade, a fraternidade, e não nos apercebamos disso. As lições estão aí, né, diariamente, a vida é um livro aberto, nos diz a nossa irmã Joana, e nós precisamos ler as lições que a vida nos dá, colhendo delas aí os frutos do entendimento, né, das lições da vida, que não tenhamos dúvida, né, tudo que nos acontece, a família que nós estamos, o trabalho que nós convivemos, somos obrigados a ganhar o sustento, tudo tem por objetivo, né, a nossa evolução, aquilo que nós necessitamos no momento. Às vezes o remédio é amargo, mas é o remédio que a gente necessita no momento, né? Às vezes a lição é mais difícil, né, mas a lição é a que nós precisamos, né, dela para que tenhamos um melhor entendimento. Então, ir até Jesus, né, é sair do seu lugar de conforto, né, e compreender aí os ensinamentos, né, que ele nos deu, né, cumprir aí, se não na sua totalidade, naquilo que nos é possível, a lei de Deus, né, porque eu costumo dizer, por mais que a gente erre na existência atual, quando nós conhecemos esses ensinamentos da doutrina espírita, né, na pior das hipóteses, a nossa consciência aí vai gritar, né, quando nós cometermos algum erro, né, ou seguirmos o caminho que não é aquele melhor, né, que deveríamos seguir. Então, ir até Jesus, né, nós somos convidados a isso, né? E quem é que pode ir? Quem é que pode ir até Jesus? Vós todos. Mas é todos, todos? É todos, né? Então, todos nós podemos sair do nosso lugar de dificuldade, né, sair das nossas dores, né, e aí quando a gente fala em sair, né, a gente pensa, poxa, será que é abandonar o posto que eu estou vivendo hoje, né, ou abandonar aquilo que eu estou fazendo hoje para seguir uma outra coisa? Talvez até seja, né? Mas eu lhe diria que esse ir até Jesus, nós podemos fazer isso, né? Inclusive continuando fazendo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, né? Porque a doutrina espírita nos esclarece, a mudança é interna, né? Às vezes as pessoas, e com certeza, não vão assistir aí a nossa mudança interna, porque ela é interna, né? Os nossos pensamentos é que precisam ser moldados, né? A nossa consciência que precisa entender uma nova realidade, que talvez não deva pensar dessa forma, ou sequer, né, agir dessa forma. Então, todos nós podemos e somos convidados a isso, né? Seguir o Cristo. E quem são esses todos, né? São todos nós que andamos em sofrimento e nos achamos carregados e Ele nos aliviará. Né? Então, aí a gente pode filosofar sobre tudo isso, sobre esta frase toda, né? Seguir o Cristo, né? Seguir aí o caminho da retidão. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Quando nós seguimos verdadeiramente a lei de Deus, a nossa consciência vai nos aplaudir, nós teremos aí a paz de consciência, aquela paz que Ele queria nos deixar, né? Que é a paz daquele que deita todos os dias no seu travesseiro, fez o melhor possível, não carregou animosidades contra o seu irmão, né? Procurou aí aparar as arestas do egoísmo, as arestas do orgulho,
todas aquelas arestas que estão ao nosso lado, nós que estamos numa hora de provas e expiações, e através disso nós seremos aliviados, né? Aliviados pelo sentimento do dever cumprido, né, de estarmos cumprindo a lei de Deus, e é este alívio, né, é este consolo a que o Cristo vem nos convidar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E aí a gente fica compreendendo mais ainda, né? Seguir os passos de Jesus, tomar sobre nós o seu jugo, aprender dele, da mansuetude, da humildade de coração. Né? E através disso nós acharemos repousos para as nossas almas, né? Nós nos livraremos, entre aspas, né? Ou diminuiremos aí o egoísmo, o orgulho, a humildade nos faz pacíficos, nos faz compreender a nossa condição de espíritos em evolução, né, de espíritos aí numa órbita de provas e expiações. E aí a doutrina espírita nos ensina, poxa, segunda categoria dos mundos, né? Espíritos aí que estão quase acabaram, né, de sair aí de um mundo primitivo. Então, há muito o que nós nos apercebermos do nosso orgulho, né, do nosso egoísmo ainda. Existem arestas a ser aparadas. Nós precisamos aí desenvolver isto e através disso, né, nós acharemos repousos para as nossas almas, né? Porque o orgulhoso não tem repouso para a sua alma. Porque o egoísta não tem repouso para a sua alma, né? Porque o invejoso não tem repouso para a sua alma. Porque o impaciente não tem repouso para a sua alma. Então, no momento em que nós seguirmos aí os ensinamentos do Cristo, né, ele nos diz que acharemos o repouso. E ele nos diz mais, né, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E como é que a gente vai entender uma vida tão cercada de sacrifícios, né, de tantas dificuldades, de tanta incompreensão, que foi, inclusive, né, levado aí ao suplício por aqueles a quem ele tanto amava, né, de nos dizer essa frase, né, que o jugo é suave e o fardo é leve. Então, um exemplo, talvez que a gente pudesse aí vislumbrar mais ou menos isso, seria aí a frase que a gente costuma dizer, né, ser mãe, padecer no paraíso. Né? Então, a figura da mãe, a figura daquela criatura que ama tanto, né, o outro, que é capaz, inclusive, de dar a sua vida pelo outro, né, e que passa tantas dificuldades como quem é pai ou quem é mãe sabe, né, e passa, e elas são inerentes ao mundo em que nós vivemos, né, e que mesmo assim está feliz. Né, que felicidade ver a felicidade do seu filho. Que felicidade, né, sentir aí que aquela criatura, né, o chama de pai ou o chama de mãe. Então, quando nós, entre aspas, amamos, né, dentro daquilo que nós compreendemos como amor na existência atual, todas as dificuldades, né, todas as dores, tudo aquilo que é tão difícil, né, nós consideramos aí muito fácil. Né, e é por isso que muitas pessoas que amam da forma, né, seja lá qual for, né, passam por tantas dificuldades e mesmo assim, né, estão felizes. Né? O jugo é suave, o fardo é leve, né? Porque eu amo aquilo que estou fazendo e amo aquele a quem eu estou me dedicando. E aí, nos continuando aí o Cristo Consolador, né? É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou quase no meu horário, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, né, está escrito lá no Evangelho. Dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens.
Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Tá? Então, o consolo nos vem também através da fé. Eis o que eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a esta lei. Mas esse jugo é suave e esta lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo, e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Chama os homens à observação desta lei, ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir palavras do Cristo. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, por fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios, vem, enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe o porquê se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento. Aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Velei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços do vosso Pai.
Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes e desgarrados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana, eis que de além túmulo que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sobre vós os vencedores da incredulidade, o Espírito da verdade. Então, meus irmãos, chegamos aí ao nosso tempo, né? E a gente queria lhes deixar essa mensagem na noite de hoje, né? Que nós possamos meditar, né, sobre ela, compreender, né, a nossa existência atual da melhor forma possível e entender, né, que essas relações de sofrimento, de dor, de fraternidade, né, de convivência no nosso trabalho têm um objetivo maior. Não tenhamos dúvida disso. Existe aí um projeto para a nossa existência e quiçá nós possamos cumpri-lo, né, pequenos, né, e simples ainda, né, espíritos errantes que somos, compreendê-lo da melhor forma possível e quiçá podemos também executá-los da forma talvez que tenhamos planejado antes de reencarnarmos. Uma boa noite aos nossos irmãos. Espero ter trazido aí a todos os nossos irmãos umas pétalas, né, de esperança que tão necessitamos nesses momentos em que a humanidade toda está vivendo por esta prova tão dura e tão difícil para alguns. Uma boa noite a todos. Agradecemos ao nosso irmão José Patrocínio, viu, pelo seu trabalho, e com certeza trouxe a mensagem consoladora do Cristo. Vamos inverter as palavras, né? O Cristo Consolador, nosso irmão trouxe a mensagem consoladora do Cristo para todos aqueles irmãos que estão aqui conosco assistindo, e também, com certeza, virão a olhar, assistir esta live que fica gravada aqui no Facebook e será colocado no nosso canal, O Consolador Prometido. Muito obrigado, amigo. Nosso fraterno abraço a todos os companheiros da Aliança e que logo, logo possamos nos reencontrar fisicamente. Que assim seja. Em breve, esperamos, né? Boa noite a todos. Obrigado, Patrocínio. Que Deus te abençoe. Irmãos e irmãs queridas que estão aqui conosco, né, que estão nos dando ali os boa noite ali nos comentários. Vamos então fazer o nosso encerramento, que estejamos nesse momento, né, envoltos por essa mensagem, essas vibrações positivas que as palavras de nosso irmão Patrocínio trouxeram até os nossos lares. Agradecemos a todos que estão aqui conosco. Estaremos com certeza novamente juntos aqui na sexta-feira, 19h20, com mais uma palestra, uma exposição doutrinária. Então, encerrando esse momento de confraternização espiritual, que nossos lares sejam inundados por energias positivas, de harmonia. Nós, seres encarnados, também sejamos merecedores de receber fluidos benfazejos, que possam aliviar as nossas dores físicas, mas que venha o Cristo Consolador trazer a paz às nossas emoções, trazer a paz à nossa mente, para que possamos ser amanhã melhores do que hoje. Que assim seja.